Shalom, amados. Se você está achando que a diversidade vai diminuir, a diversidade sempre fez parte do tratamento do povo de Deus. Deus não tem um plano igual à nossa mente. Ele tem um plano de ativação, de capacitação e um plano de fazer com que a nossa boca venha proferir verdade de Deus, venha proferir palavra de Deus diante daquilo que é assustador que você ouve e vê. Temos uma palavra de uma orientação profunda com o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi um profeta que foi levado junto com o povo para o cativeiro. E numa temporada dentro do cativeiro, Deus chama ele para dentro de uma dimensão espiritual. Essa mesma dimensão espiritual, ela está aberta para nós nesse tempo, vermos as coisas com os olhos de Deus. E ele, no capítulo 37, ele diz que a mão do Senhor veio sobre ele, e ele foi levado em espírito no meio de um vale de ossos secos. Observa que ele está vivendo um tempo onde o povo de Deus está sofrendo e Deus agora coloca ele numa situação muito mais difícil, que estava falando de tempos distantes, e ele diz que Deus fez ele andar em redor daqueles numerosos ossos secos, daquele vale de ossos secos. E ele faz uma pergunta para Ezequiel: esses ossos podem viver? Né? E Ezequiel diz algo: Senhor, tu o sabes. De uma coisa ele sabia, que Deus sabia de todas as coisas. Então Deus falou com ele: Ezequiel, profetiza sobre os ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Profetizar é proferir verdade de Deus. Então, diante das situações que estamos vendo, vivendo, passando ou sofrendo, você pode analisar a situação com os olhos naturais, ficar se lamentando, murmurando e proferindo aquilo que o adversário ou as trevas querem que você venha proferir. Mas também pode falar uma palavra de Deus, proferir uma palavra de Deus. Ele disse: fala sobre os ossos, diz: ossos, assim diz o Senhor, ossos, farei entrar em vós o meu espírito, porei sobre vós nervo, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. E no versículo 7 diz assim: então profetizei como me deu ordem. Ele conseguiu agora falar. Ele ouviu o que ele tinha que falar, ele ouviu como ele devia se comportar. Né? E lá no versículo 8 ele olhou agora já e vendo o acontecer, escutando um ruído, vendo acontecer. E lá no 9 ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, fala o Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Às vezes nós ficamos analisando as coisas numa ótica natural, que é o que o diabo e seus aliados querem. Que o povo de Deus analise tudo com uma ótica natural. Mas ele disse: vem dos quatro cantos e se move. Faz assim, Senhor, faz assim. E ele continuou falando. E lá no versículo 12 diz assim: portanto, profetize e diz assim, diz o Senhor, eis que abrirei vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos tirarei da terra de Israel, trarei a terra de Israel. Ele estava dizendo: eu vou fazer algo e vou trazer vocês para se tornar um povo forte outra vez. Quando nós olhamos todo o acontecimento que aconteceu através de um homem chamado Adolf Hitler, né? Quando nós olhamos as fotos
dos vales de osso seco, parecia que era o fim, e aquele processo doloroso era um sinal de que Deus faria algo novo. Independente do tempo que você está vivendo, da diversidade que você está passando, que eu estou passando, que nós estamos passando como nação, ou qualquer nação que chegue esse áudio, precisamos compreender uma coisa, que às vezes a dor, a angústia, a adversidade pode ser tida como um sinal do começo do novo de Deus. Mas às vezes temos dificuldade de se comportar profeticamente. Por isso, quando eu vejo esse texto de Ezequiel 37, o Senhor repete a palavra, profetiza, profetiza, filho do homem, profetiza outra vez, e profetiza outra vez, e profetiza outra vez. Ele está me dizendo, fale, fale a palavra, fale a palavra. Às vezes encontro pessoas dizendo, o Senhor me deu essa palavra aqui para mim nessa situação. E eu pergunto para ele, você está falando isso dentro desse tempo de aflição? Você está declarando isso? Você levanta e fala essa promessa? Você levanta e ora essa promessa? Durante o dia, quando você está sendo atingido por angústia, você lembra da promessa e fala a promessa? E às vezes ele diz, eu nunca falei, mas Deus deu particular para você. Seja qual for a palavra que Deus te deu particular, se é da parte dele e você creu, você precisa verbalizar, falar isso diante de toda a adversidade. Deus te abençoe em nome de Jesus.